Pronto, o encontro de hoje é com o Péricles, que a gente vai falar sobre acessibilidade. E é isso, estarei por aqui escutando e assistindo, depois a gente conversa. Vou passar a palavra para o Péricles para ele se apresentar e começar o encontro de hoje. É com você, Péricles. Obrigado, Gabs. Boa noite para todos. Espero que vocês estejam bem. Super feliz poder ter esse encontro com vocês para a gente trocar um pouquinho. A ideia aqui é que a gente que não seja uma aula, mas que seja uma troca. Tem alguns conceitos que eu acho que é importante a gente ter como base para que a gente consiga conversar, mas a ideia é que a gente tenha um tempinho aí no final para a gente conversar, trocar, tirar dúvidas. Então, conforme a gente for conversando, trazendo os temas, por favor, sintam-se à vontade, todos, para colocarem perguntas aí no chat. E aí também a gente abre um espaço aos pouquinhos. Se alguma coisa estiver falando muito forte com vocês, vocês quiserem comentar, também usem lá mandem aqui no chat que a gente interrompe aqui a palestra para abordar o tema, para não perder, que às vezes o assunto tá fervendo naquele momento, a gente precisa falar daquilo naquela hora. Então, só para a gente estabelecer aí esse canal de comunicação, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre acessibilidade. Primeiro vou me apresentar, meu nome é Péricles Silveira, eu sou dramaturgo, sou uma pessoa com deficiência, sou diretor do Coletivo Libertas, que é formado por artistas com deficiência, sou fotógrafo, ator, sou mestrando em Poéticas e Técnicas em Meios e Processos Audiovisuais na ECA USP, fui autor da 6ª turma do Núcleo de Dramaturgia SESI British Council, e fui curador da Semana Modos de Acessar do Sesc São Paulo em 2020, junto com o Leonardo Castilho. Tem uma peça, uma radiopeça, chamada The Day That Stole a Bus, o dia em que meu pai roubou um ônibus, que foi premiada e produzida pela BBC World Service, lá em Londres, e que ela foi veiculada em 2 ciclos de broadcast. Ela tem um personagem com deficiência, que ele é narrado pela personagem principal, que é a filha dele, mas a história não tem nada a ver com a deficiência dele. A deficiência é uma característica que faz o personagem ser quem ele é, mas a história não gira em torno disso. E eu acho que esse é um ponto bom para a gente ter aqui, quando a gente for falar sobre representatividade, quando a gente tiver algum projeto com pessoas com deficiência, ou então que fale, que tenha a deficiência como característica de algum dos nossos personagens, que a história não seja só sobre a deficiência. Então, preparei aqui uma apresentação para a gente, vou compartilhar minha tela. Me digam aí se está aparecendo, se está dando tudo certo. Deixa eu ver aqui, galera. Aqui, bora lá. Um segundinho, então. A ideia é que o nosso encontro de hoje fale aí sobre caminhos de transformação, né? Trans é ir além, então não é só uma formação. Não é à toa que escolhi esse nome para a gente falar aqui sobre a deficiência e o acesso nas artes. Então, primeiro lugar, a gente precisa pensar aqui junto o que é deficiência, né? O que tem no nosso imaginário como deficiência. Então, nós temos aí vários modelos que definem o que é a deficiência, mas eu trouxe um aqui para a gente conversar, que é o que está na Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015, né? O artigo 2º da Lei 13.146, ele diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso é o que está na lei, né? Nós temos, vocês podem ver aí que a Lei Brasileira de Inclusão era de 2015, né? Então, e antes de 2015, o que tinha para as pessoas com deficiência? Tinham algumas conquistas, né? Mas vejam só que estamos falando aí de 7 anos, mais ou menos,
que isso foi instituído legalmente com os direitos das pessoas com deficiência. Antes disso, a gente tinha lá atrás a Lei de Cotas, de 1991, que ela basicamente diz que se você tem uma empresa com mais de 100 empregados, você, por lei, né, tá aí no artigo 93, que você tem que ter um percentual de contratação de empregados que sejam pessoas com deficiência. Essa lei de cotas ela não é cumprida ainda 100% por muitas empresas, que inclusive estão pagando multas, né, nesse momento, por não estarem cumprindo essa porcentagem mínima do quadro de funcionários, porque existem aí várias barreiras que a gente vai conversar ao longo do nosso encontro, que impedem que, mesmo que desde 91, né, essa lei esteja aí ativa, que ela seja executada. Então, a gente tem daí em 2006 também a Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que também veio para reforçar aí, que foi transformada e ratificada, né, como lei constitucional, e a LBI que a gente falou ali no começo. Por que a gente precisa falar sobre deficiência, né? Por que a gente não fala... nós precisamos aí de igualdade, né? Por que eu não vou trazer o princípio da igualdade nesse momento? Porque quando a gente está falando de igualdade, a gente está pedindo que as pessoas sejam todas tratadas da mesma maneira, né? E aí tem essa charge que exemplifica muito bem, né? Que é normalmente quando a gente chega, todos nós passamos por isso, quando a gente chega aí na época do vestibular, a gente tem que passar por uma seleção padronizada, que vai dizer se a gente é bom ou não o suficiente para cursar o que a gente gostaria de estudar ou para entrar num processo seletivo. E esse princípio aí traz uma falsa igualdade, porque ele privilegia pessoas que estudaram em colégios que prepararam elas melhor para entrar naquele tipo de vestibular, né, ou que fizeram cursinho, ou que tiveram acesso ao que a maioria das pessoas não teve, né? Então aqui a gente tem um macaco que com certeza vai ser aí dentre os animais o que vai conseguir cumprir a prova de subir na árvore com tranquilidade, né? E todos os outros são inúteis, né? Eles não fazem parte, eles vão ter que ser julgados pela habilidade de subir ou não numa árvore. Então, para a gente pensar aí por que a gente não vai falar de igualdade, eu vou trazer aqui para a gente o princípio da equidade. E o que é a equidade? A equidade, ela admite a possibilidade de a gente atender de modo desigual os que são desiguais, priorizando aqueles que mais necessitam para a gente poder alcançar uma igualdade, né? Isso daí está dentro do estudo Universalidade, Integralidade, Equidade e o SUS. Por quê? Porque se a gente for falar de igualdade, uma pessoa cadeirante, quando ela chega na frente de uma escada, ela não vai conseguir subir essa escada sozinha. Então, assim, existe uma barreira de acesso que impede que, no princípio de igualdade, ela consiga estar presente, seja para assistir uma aula, para ir até o mercado, para lazer, para ver os amigos, para sair de casa. Então, são todas essas barreiras que limitam. Estamos falando aí, quando a gente fala de deficiência, de 7 até 24% da população do Brasil. Então, não somos uma minoria. Depende do estudo que 7% se você for considerar deficiências graves, moderadas, mas 24% se você for considerar também deficiências leves, né? Em algum momento da vida, todos nós vamos ter algum tipo de deficiência, e por isso a gente precisa falar disso como acesso, né? Porque parece que é algo muito longe de todos nós, e na verdade está muito perto. E aí um estudo da ONU diz que 82% das pessoas com deficiência vivem abaixo da linha da pobreza em países em desenvolvimento. Então, estamos falando aí de uma desigualdade gigantesca. São pessoas que não têm acesso à educação, né? Pessoas com deficiência normalmente não se formam em curso superior, não estão presentes aí nas posições de liderança e muitas vezes não estão empregadas e dependem de auxílios como o BPC, o benefício da prestação continuada.
Então, tem um relatório do British Council, que ele diz aí que a gente precisa de uma mudança cultural dentro do setor das artes, que deve caminhar para ser mais inclusiva, diversa e enxergar a deficiência como uma forma de a gente enriquecer e aumentar, né, as possibilidades dos nossos horizontes de expressão. E a gente tem que olhar, em última instância, para a deficiência de uma forma não normativa, não capacitista. Então, falando sobre capacitismo, né? O que é capacitismo? Assim como existe o racismo, o machismo, transfobia, LGBTQIA+, fobia, né? Existe o capacitismo, que é o nome dado ao preconceito e à discriminação contra pessoas com deficiência. Desde 2015, com a LBI, que a gente falou, a Lei Brasileira de Inclusão, o capacitismo ele é crime, ele prevê uma pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa, e essa reclusão pode ter o seu período aumentado dependendo das condições em que o crime foi praticado. Mas o que é capacitismo? Onde ele está presente aí na nossa vida? Será que nós somos capacitistas? Trazendo aqui Paulo Freire para a gente pensar nessa maneira de desconstruir um pouco o capacitismo estrutural. A leitura do mundo, ela precede sempre a leitura da palavra, e a leitura dessa implica uma continuidade da leitura, né, do mundo. Então, quando a gente usa expressões capacitistas, a gente está reforçando esse modelo. Da mesma maneira que quando a gente usa expressões transfóbicas, a gente está reforçando esse modelo. Então, tem uma ativista que chama Stella Young, que ela fala bastante aí sobre essa questão do capacitismo. Ela senhora, ela foi uma senhora muito fofa, que vale a pena a gente ouvir ela falando um pouquinho aqui sobre capacitismo e sobre um termo que ela cunhou, que chama pornô de inspiração. Was expecting me to inspire you. Right? Yeah. Well, ladies and gentlemen, I'm afraid I'm going to disappoint you dramatically. I'm not here to inspire you. I'm here to tell you that we have been lied to about disability. Yeah, we've been sold the lie, ethically. Um segundo, agora está com a legenda em português. I'm not here to inspire you. I'm here to tell you that we have been lied to about disability. Yeah, we've been sold the lie that disability is a bad thing. Capital B, capital T. It's a bad thing. And to live with disability makes you exceptional. It's not a bad thing. And it doesn't make you exceptional. And in the past few years, we've been able to propagate this lie even further via social media. You know, you may have seen images like this one. The only disability in life is a bad attitude. Or this one, your excuse is invalid. Indeed. Or this one, before you quit, try. Now, these are just a couple of examples, but there are a lot of these images out there. You know, you might have seen the one, the little girl with no hands, drawing a picture with a pencil held in her mouth. You might have seen a child running on carbon fiber prosthetic legs. And these images, you know, there are lots of them out there. They are what we call inspiration porn. And I use the term porn deliberately because they objectify one group of people for the benefit of another group of people. So in this case, we're objectifying disabled people for the benefit of non-disabled people. The purpose of these images is to inspire you, to motivate you, so that we can look at them and think, well, however bad my life is, it could be worse. I could be that person. But what if you are that person? Opa, um segundo aqui, gente, peraí. A legenda estava pequena, né?
Eu mando no grupo, gente, essa é um TED Talk de 9 minutos da Stella Young, onde ela cunha esse termo aí, inspirational porn, que seria pornô inspirador, que é basicamente isso. Ela define aí na verdade, o que é a pornografia? É a objetificação de um grupo de pessoas para o prazer de um outro grupo de pessoas. Então, as imagens que ela passou ali são todas imagens capacitistas, que vêm com esse disfarce de que são motivadoras, inspiracionais, para que você tenha para que você veja a sua vida, você, pessoa sem deficiência, veja a sua vida como ela poderia ser muito pior, que você poderia ter uma deficiência. Então, ela vem ali para objetificar as pessoas com deficiência, sem deficiência, objetificando as pessoas com deficiência, para que as pessoas sem deficiência se sintam melhor sobre serem quem elas são. De falar, puxa, eu achei que eu estava tendo um dia muito ruim, mas olha só, eu poderia ser essa menina que não tem as duas pernas, né? E eu estou reclamando do quê da minha vida? Então, vem com esse discurso de inspiração, onde as pessoas com deficiência são objetificadas para servirem aí de inspiração às pessoas sem deficiência. Então, esse movimento que a gente precisa fazer, ele é de desconstrução, porque o capacitismo, ele é, assim como o racismo, a homofobia, ele é estrutural. A gente nasceu com isso, todos nós, incluindo nós, pessoas com deficiência, nascemos dentro de um modelo capacitista estrutural. Então, quando a gente ouve essas expressões, né? Não dá uma de João sem braço, o pior cego é aquele que não quer ver, ou então quando você está numa reunião de trabalho e aí existe alguma melhoria que vocês estão pedindo, e aí vem alguém e diz, não, a gente não tem braço suficiente para fazer isso aqui agora. Né? Ou então, a gente tem uma deficiência na comunicação. Deficiência é uma característica, ela não é um adjetivo, ela faz parte da pessoa, assim como a pessoa tem 1 milhão de outras características que fazem ela ser quem ela é. E aí a gente precisa falar sobre as representações na mídia, né? A pessoa com deficiência, ela sempre vem retratada, principalmente aí nas novelas, né? Na mídia mainstream, como uma vítima ou como um super-herói, né? Uma pessoa que ela não tem uma sexualidade, de que ela está ali para ser um anjo inspirador, de que as pessoas aprendem muito com as pessoas com deficiência só por elas estarem ali existindo, que na verdade são todos discursos que estão disfarçados aí com capacitismo lascado. Falando aí sobre modelos de deficiência, né, para a gente entender como que era. E aí vocês podem me perguntar, mas Péricles, sempre foi horrível ser uma pessoa com deficiência? Na verdade, já foi pior, né? Porque quando a gente começou os primeiros modelos de deficiência, o primeiro modelo de deficiência que a gente tem aí conhecimento é um modelo caritativo, que em 2022 a gente ainda tem ele vigorando em alguns lugares. E o que é esse modelo caritativo? É um modelo que trata a pessoa com deficiência como uma vítima, como alguém que não tem poder de decisão, né? Ela vem aí desde a era pré-cristã, os cristãos adoraram esse modelo, estava bastante em voga no Império Romano, porque sugeriria que a pessoa com deficiência ela deveria ser tratada com caridade, porque essa é uma forma de redenção das pessoas, né, de origem cristã, para elas conseguirem ir para o céu, né? Que elas iam tratar bem as pessoas com deficiência, elas são vítimas merecedoras de caridade e de ajuda, elas tiveram uma vida muito trágica e sofrida, né? Então, trate com caridade as pessoas com deficiência, você vai para o céu. E aí, no modelo caritativo, as pessoas com deficiência sempre têm um cuidador, né? Que são os únicos responsáveis aí por toda a vida da pessoa. São eles que têm plenos poderes para decidir qual tipo de atendimento a pessoa com deficiência vai ou não receber, para onde que essa pessoa vai ou não se deslocar, o que essa pessoa pode ou não fazer, e às vezes o que essa pessoa pode ou não comer, ou quem ela pode encontrar. Então, os cuidadores têm aí um poder absoluto sobre a pessoa com deficiência. Nesse modelo, ele é extremamente segregador, porque a pessoa com deficiência ela precisa aí de
um transporte especial, um prédio especial, né, uma oficina protegida de emprego, instalações de convivência, escolas especiais, que foi algo que foi debatido aí para que fosse implementado novamente. Isso está dentro do modelo caritativo que é da era pré-cristã, né? Então, basicamente, esse modelo ele reforça a autopercepção da pessoa como uma pessoa necessitada, uma vítima. E basicamente é isso. A pessoa com deficiência ela deveria de despertar compaixão para a gente. O problema no modelo caritativo é o indivíduo deficiente, né? Ele não fala, ele não anda, ou então ele pode ser uma pessoa valente, corajosa, inspiradora. Normalmente novela, melodrama se usa bastante disso. A pessoa sofreu um acidente, agora é uma pessoa cadeirante, e aí ela considera que a vida dela acabou, ela nunca mais vai poder realizar nenhum sonho. E é sempre algo triste, trágico, que não tem, né, que precisa da nossa simpatia. Evoluindo aí um pouquinho, chegando no século XVIII, com os avanços que a medicina teve, a gente tem o modelo médico, que encara a pessoa com deficiência como um paciente. E basicamente a ciência estava começando a compreender o que era a deficiência, né, desassociando aí de bruxaria, outras explicações místicas, que às vezes o modelo caritativo trazia isso, de que a pessoa com deficiência, na verdade, ela estava pagando, né, por alguma coisa terrível que ela cometeu, então era um castigo ser uma pessoa com deficiência. Então, o modelo médico ele vem para trazer um pouquinho mais de racionalidade, é um marco, é super importante, inclusive os benefícios que as pessoas com deficiência recebem hoje em dia, eles são aí baseados no modelo médico, para que a gente consiga aí ter uma melhora em relação ao modelo caritativo. Mas ele também percebe a pessoa com deficiência como simplesmente uma portadora de uma patologia, né? E é isso que define a pessoa com deficiência. Ela está aí no papel passivo, como um paciente, né? É um modelo que obriga a pessoa com deficiência a querer se adequar a um padrão, né? Também fala aí sobre escolas especiais, transportes especiais, né? Sempre almeja uma questão aí de cura, né? De que a pessoa tem que fazer todos os tratamentos possíveis para ela se adequar à sociedade, para ela tentar ser, entre aspas, normal, né? O modelo médico vê a deficiência como uma coisa muito trágica ainda também, como um modelo caritativo, que ninguém em sã consciência gostaria de preservar, né? E de ser uma pessoa com deficiência. Quando a gente chega nos anos 60, 1960, as pessoas com deficiência começam a se juntar e falar, peraí, gente, a gente vai sempre ficar delegado ao que os outros acham que nós podemos ou não fazer. Surge o modelo social em 1960, lá no Reino Unido, onde várias pessoas com deficiência começam a protestar por direitos e por igualdade. Na verdade, equidade, né? Não igualdade. O modelo social, ele foi construído, diferente dos outros modelos, ele foi construído por pessoas com deficiência. E ele diz que o problema, né, é a sociedade exclusiva. Então, são as barreiras que não permitem com que a pessoa com deficiência acesse os mesmos direitos, né? Então, as barreiras são aí o preconceito, a discriminação, é o transporte inacessível, é a falta de direitos, né, a falta de rampas, de construções que não permitem o acesso. Então, um pouco aí para a gente pensar, né, no que significa a inclusão. Prover acesso, né, a gente conseguir que as pessoas acessem aí os conteúdos, né, as atrações, tenham acesso aos direitos, mas eliminar as barreiras também. E aí, quando a gente fala de barreiras, a gente tem barreiras arquitetônicas, físicas, mas a primeira barreira que a gente precisa eliminar, e que é a que eu gostaria que a gente conversasse aqui hoje, é a acessibilidade atitudinal. Porque existem 6 aí, tipos de acessibilidade, mas a gente não consegue chegar em nenhuma das outras acessibilidades se a gente não trabalha a base da acessibilidade atitudinal primeiro.
que ela basicamente é uma sensibilização que a gente faz com todas as pessoas envolvidas no nosso projeto, para que elas saibam eliminar barreiras capacitistas. Então, são coisas que estão aí no discurso, ou então nas pessoas que são consideradas aí os gatekeepers, que vão dizer se as pessoas com deficiência podem ou não acessar um projeto, um emprego. São essas pessoas que precisam ter aí a questão da acessibilidade atitudinal trabalhada. Quando a gente vai fornecer acessibilidade, a gente tem aí, né, checklists básicos quando a gente vai fazer um projeto cultural, né? Intérprete de Libras, audiodescrição, parece que é um pacote meio padronizado, né? Algo meio... Coloca ali um intérprete de Libras no canto do palco, que está tudo certo. Coloca um aparelhinho de audiodescrição para quem for cego e vier, e está tudo certo. Resolvemos aí todo o problema de acessibilidade. E, na verdade, quando a gente vai pensar audiodescrição, existem vários tipos de audiodescrição. Existe aí a audiodescrição padrão, que ela é normalmente o que a gente vê, né, quando a gente vai acessar algum conteúdo que tem acessibilidade, que ela basicamente foca em descrever o que está na imagem, ela é sempre muito objetiva, o tradutor ele não aparece, ele é super invisível nesse processo. Ele foca, a descrição da audiodescrição, ela foca na ação ou na descrição do que está acontecendo no palco, né? Foca sempre na obra visual, considera o receptor do grupo, e aí tem essa visão um pouco mais fria, né? A gente tem também a audiodescrição didática, que ela é usada literalmente aí quando a gente tem um vídeo educativo, então quando a gente está fazendo alguma aula, ou, por exemplo, uma oficina, né? Seja uma oficina, por exemplo, de yoga, na qual você precisa, por exemplo, comunicar para as pessoas cegas qual o movimento que elas têm que fazer dentro daquela oficina. Então, a gente vai usar uma autodescrição didática, para que a gente apresente informações extras, né? A gente considere que as pessoas são subjetivas, a gente vai querer que o tradutor esteja presente, que ele seja ali uma pessoa que não é invisível, não é um narrador onisciente em terceira pessoa, ele está ali, né? Ele tem uma interpretação e ele foca no receptor porque a gente quer que a pessoa aprenda algum conhecimento. E aí a gente tem um terceiro viés da audiodescrição, que ele é mais recente, que ele funciona muito bem para projetos culturais, que é a audiodescrição poética, que ela basicamente ela descreve a partir do contexto, ao invés de descrever a partir da imagem. Ela não é objetiva, né? Ela literalmente estimula a subjetividade, ela traz essa visibilidade dos atores e ela tem essa dupla negativa, né? Ela diz que o audiodescritor ele não tem que tentar não interpretar. A gente quer que ele interprete aquilo, a gente quer que exista um foco na poética visual para que a pessoa consiga aproveitar aquele espetáculo de uma maneira com força poética, né? Então ele vai considerar aí, ele vai se ocupar da empatia. Dentro do campo das artes, a audiodescrição ela não necessariamente está englobada dentro do campo das artes, né? Ela pode ser algo extremamente técnico, mas existe aí toda uma zona de possibilidades, né? Principalmente quando a gente entra na questão de artes visuais, e aí a gente não está falando só sobre pintura, escultura, a gente está falando também sobre teatro, sobre cinema, né, de que a gente pode ter um campo aí dessa audiodescrição poética que estimula essa subjetividade, que traz essa interpretação para um campo mais forte. E aí, quando a gente está falando sobre acessibilidade em pessoas com deficiência, não dá para a gente jogar todo mundo no mesmo quadradinho e falar, gente, agora cumpri, né, tem um projeto super acessível, porque cumpri um checklist. Para que a gente lembre aí, né, que todas as pessoas são diferentes uma das outras, independente da deficiência, sendo ou não uma pessoa com deficiência, cada um de nós acessa o mundo de uma maneira diferente, né? Então não existe uma fórmula, uma norma, uma regra para que as pessoas entendam o que é a realidade. Se alguém
estiver querendo dizer que existe um único caminho, essa pessoa provavelmente está querendo te vender alguma coisa. Ela não está preocupada aí com o seu crescimento como artista, como pessoa, né? E os sentidos, eles podem ser usados de maneiras diferentes, diferentes níveis, nas diferentes situações, para os diferentes conteúdos. Quando a gente não tem, por exemplo, a possibilidade de fazer adaptações físicas, né, arquitetônicas, por exemplo, puxa, o meu espaço cultural não tem, não consigo construir uma rampa neste momento, porque não tem orçamento para isso. Aí a gente pode falar sobre adaptações razoáveis, né, que a Organização das Nações Unidas, ela define que são modificações ou ajustes necessários, né, as adaptações razoáveis, elas são as famosas gambiarras, para que a gente não acarrete ônus desproporcional, para que a gente consiga prover o acesso, enquanto a gente não consegue, né, colocar em prática, né, o design universal, para que todos acessem aquele espaço ou aquele conteúdo. Tem algumas referências aqui de como que a gente incorpora acessibilidade dentro de um projeto, né, desde o início. Então, trouxe aqui um bem recente do Reino Unido, da primavera de 2022, que é o CARES, que ele fala aí sobre aplicativos de relacionamento, e eles incorporam a questão aí da acessibilidade, da audiodescrição, dentro da própria proposta aqui da criação da peça. É curtinho. No. A picture of David appears. Lucy pauses. She swipes right. It's a match. A text bubble pops up on her animated phone. Lucy texts. What are you in the mood for? David replies. Drink? Lucy writes. Cocktail. Aubergine emoji. Wow. The chat disappears. A thermometer reaching boiling point explodes with hearts and aubergine emojis. The emojis disperse off screen as their flirting is interrupted by a call from Mum. A moustache is scribbled on Mum's face. Decline. 12 missed calls. Hashtag cotton wool monster. A ball of cotton wool jumps out of the screen and starts to wrap around the phone. David starts a new chat. He texts. Not sneaking around like a loved up teenager. I've had an idea. Caravan emoji. We pan down the phone as a hand-drawn caravan drives onto screen with a cloud of fumes coming from the exhaust. As the smoke clears, David's imagination comes to life. Images of David and Lucy across the screen, with animated pictures of a Nutella jar, walkie-talkies, and a amusement arcade. The fumes phase as their chat appears on screen. The keyboard swipes up as Lucy replies. Being with me isn't as easy as you obviously think it is. Message sends and pops up on the screen. Curves by Michael Southern. A Grey Eye and Belgrade Theatre co-production for Coventry, UK City of Culture 2021. Então, o Kerbs aí, ele tá em inglês, mas vocês podem ver aí como que a audiodescrição, ela tá não de uma maneira mecânica, né? Não é uma voz que vem do além, super desconectada do que está acontecendo, então tem emoção impressa na voz, tem pausas, tem dramaticidade, é como se fosse mais um personagem mesmo. Dentro aqui, por exemplo, 2021, o Edgar Jacques, que é um dramaturgo com deficiência, ele escreveu Só Se Fechar os Olhos, que foi veiculado na Semana Modos de Acessar do Sesc, em 2021, que fala sobre duas rainhas, e ele incorpora essa questão aí da acessibilidade de uma maneira muito legal. Esse aqui é em português. Vou passar um trechinho só para a gente ouvir. Lentamente, movimentam punhos e dedos, flexionam os cotovelos, as costas das mãos, esfregam os olhos. Sincronizadas, dão um passo à frente com um dos pés. Espreguiçam-se. Bocejam. Caminham, cruzando uma diante da outra, um X. Apanham delicadamente longuíssimas vestes, uma breve
tom de texturas, golas altas e um ar heráldico. Igual a cabeça, agarram a veste pela base, acumulando metros e metros de laços nas mãos. E vestem. O tecido escorre pelo corpo delas. Por dentro, elas puxam, 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 até que a cabeça apareça pela gola. Respiram profundo, profundo. Em volta da cintura, amarram um cinto com ganchos. Solenemente, trocando passos, se deslocam coletando objetos. O Edgar Jacques, ele coloca aqui a audiodescrição como ponto central da peça. É uma peça que ela começa com iluminação, ela começa com as duas rainhas visíveis no palco, e aí quando dá 2 minutos de peça, as luzes se apagam, e aí é literalmente só se fechar os olhos, então é uma apresentação que você vai seguindo aí só com a sua imaginação. Tem alguns outros exemplos aqui que depois eu posso mandar para vocês, que eu acho que fica mais fácil de vocês assistirem por lá. Existe a peça que eu também escrevi para a BBC, que tem um trechinho aqui que eu separei para a gente de 2 minutinhos, está com legenda em português, a legenda está maior nesse, tá? Enquanto ele está carregando aqui, tem um outro vídeo, depois eu vou mandar para vocês também, que é de uma atriz chamada Maysoon Zayid, que ela é uma atriz com paralisia cerebral, e o sonho dela sempre foi ser atriz, né? E ela conseguiu entrar com uma bolsa na universidade, e ela nunca conseguiu os papéis, ela sempre ficava como figurante nas peças, ninguém nunca achava que ela tinha capacidade de interpretar um papel maior, e ela falava, gente, mas o meu sonho é ser atriz, é o que eu quero fazer. E aí eles fizeram uma peça na faculdade que tinha uma personagem que tinha paralisia cerebral. E aí ela conta nesse TED Talk que ela ficou gritando assim para todos os lados de que agora ela finalmente vai conseguir um papel, porque ela tem paralisia cerebral, a personagem tem paralisia cerebral, então ela finalmente vai conseguir o papel dela, que ela está livre, né? Que ela conseguiu. E aí ela conta que a amiga dela, que não tinha paralisia cerebral, foi a escolhida para interpretar esse papel. E que ela saiu do teatro chorando, histérica, como se alguém tivesse matado o gatinho dela, e ela estava inconsolável. E aí ela foi perguntar, mas por que eu não posso interpretar um personagem com paralisia cerebral? Eu tenho paralisia cerebral. E aí eles falaram que eles acreditavam que ela não ia conseguir fazer as proezas físicas que a personagem precisava. E aí ela conta que ela fala, gente, mas se a personagem com paralisia cerebral não consegue executar as ações físicas, então ela não é uma personagem com paralisia cerebral, né? Então, se ela não pode fazer, nem o personagem pode. E aí ela conta que esse era literalmente um papel que ela nasceu para interpretar, né? E eles deram para uma atriz que não tinha paralisia cerebral. E que ali a faculdade estava imitando a vida. E de que Hollywood, né, tem uma tradição de fazer o casting de pessoas sem deficiência para interpretar pessoas com deficiência na tela. E são essas pessoas que ganham prêmios, né, o Oscar. A gente tem uma tradição de né, o Dustin Hoffman, Rain Man, a gente tem vários exemplos, Uma Mente Brilhante, que são pessoas sem deficiência
interpretando, fazendo as pessoas sem deficiência chorarem, se emocionarem, ganham Oscars enquanto as pessoas com deficiência estão desempregadas. Isso acontece muito também com as pessoas trans, né? Que aí tem o trans fake, que é basicamente, né? Vocês conhecem, que é basicamente chamar uma pessoa cis para interpretar um personagem trans. O nome trans fake para pessoas com deficiência chama creep face, né? Que você coloca ali alguém que tem uma cara de ser uma pessoa com deficiência e você não dá espaço, você mantém essa exclusão acontecendo e se perpetuando. Exatamente, creep fake. No Reino Unido eles chamam de creep face, né? Esse aqui é o trechinho da peça que carregou aqui, vou passar para vocês. É o trechinho da rádio peça que eu escrevi, que foi produzido e veiculado lá em Londres. By morning, we arrived in Bento Rodrigues, and even though both of us were exhausted, Dad was amazed. Every building, every street, it was as if he'd never left Bento. Look, there's the main street and the little church. Back in the city, he would frequently get lost. He'd lost the sight in his right eye when he was a child. He felt a lot of pain in his eye. He was bullied in school for being what the bullies called half-blind. Then he wasn't very good at sports. He would miss the throws and not be able to catch the ball most of the time when he was playing. Perceiving the three-dimensional world and calculating distances is quite complicated when you only see with one eye. But here, in Bento Rodrigues, he excelled at everything. He knew all the faces by heart. This room is empty. Stop bothering me. It's important. I'm working. Go away. I'm a photographer too. You better come in. Don't touch it. His room was his workplace. Everywhere you looked, there was equipment. Lots of lenses, cameras, tripods, photos, and piles of books. His name was Joseph. If I would help him, he agreed he could lend me one of his lenses right away. What are you looking at? Nothing. I just wanted to know. Now I've lost my right arm. Huh? I've lost it in Italy. There. Are you happy? It's rude of you to go asking how people lost their arms. But me, I don't mind. Does that answer your question? Actually, I just wanted to know what equipment do you need me to carry today? Then why haven't you said that before? Fica aqui para a gente ter isso como uma provocação de que, né, quando a gente vai falar sobre inclusão, né, só existe inclusão quando existe convivência, né, que a gente precisa, para ter empatia, a gente precisa entender a necessidade do outro para ver, né, o quanto que a gente pode preparar o projeto da gente, o produto, o serviço, para que a gente consiga atender todos de acordo aí com o princípio da equidade. Para que a gente consiga ver uma mudança, é preciso que a gente consiga ter mais pessoas com deficiência nas equipes técnicas, como artistas, como atores, como o pessoal da produção, em todas as instâncias, na televisão, nos meios de comunicação, nos negócios, porque é só a convivência que vai diminuir o preconceito. E aí o estudo do Conselho Britânico, né, o Time to Act, também mostra que quando a gente tem pessoas com deficiência na nossa equipe,
isso aí é algo que induz a mudanças dentro das organizações. E que normalmente as organizações, né, os grupos que têm como parte aí da sua equipe pessoas com deficiência, eles conseguem trazer mudanças maiores, mais significativas, né, para que a gente consiga dar passos, né, em direção ao princípio aí da equidade. E que também não adianta nada a gente ter pessoas com deficiência só para cumprir uma cota, né? Como foi feito lá em 91, não existe um poder transformativo em só ter a pessoa ali como figuração, né? Então, o melhor caminho para que a gente torne os nossos projetos acessíveis é termos pessoas com deficiência junto, criando junto, pensando desde o início, como que o projeto pode ser acessível ou não, porque a questão da acessibilidade ainda está muito nas mãos das pessoas sem deficiência. Então, normalmente, os especialistas que ditam o que é bom ou não para as pessoas com deficiência são pessoas sem deficiência. Existe aí ainda uma imitação do modelo caritativo, né, onde ainda são as pessoas sem deficiência que estão ditando o que as pessoas com deficiência podem ou não fazer, ou o que elas podem ou não conquistar. Inclusive, algumas pessoas que trabalham com a própria audiodescrição, às vezes fazem algumas dinâmicas com as pessoas para que elas se vendem, né? Coloquem uma venda nos olhos e tentem assistir um filme sem audiodescrição e depois assistam o mesmo filme com audiodescrição como um falso exercício de empatia, né? Na verdade, estudos mostram que quando as pessoas fazem esse experimento, na verdade, elas não conseguem se colocar no lugar do outro. O que elas sentem é literalmente pena, né, da pessoa com deficiência, porque ela não enxerga, ela não tem o conteúdo acessível. Então, a minha provocação fica nisso, de procurem pessoas com deficiência para fazerem parte do projeto de vocês. E aí é uma coisa de furar bolhas, né? Nas redes sociais, quantos artistas com deficiência vocês seguem? Né? Quantas pessoas com deficiência vocês conhecem que estão no convívio habitual de vocês, que saem para tomar cerveja, né? Que fazem parte do seu grupo de amigos? Fica aí uma provocação, porque assim, se a gente não tiver a convivência, se a gente não trouxer, principalmente aí nós que somos LGBTQIA+, a gente sabe o que é ser excluído, né? Se a gente não trouxer esse acolhimento, essa inclusão, ela fica muito mais difícil vir das pessoas héteros, cis, de fora. Então, é basicamente isso. Tem um desconhecimento de artistas com deficiência, por exemplo, as pessoas falam, mas por onde eu começo? O Itaú Cultural, ele fez um levantamento do Brasil inteiro, por estados, de vários artistas que trabalham em vários ramos artísticos. Né? Então, se você está procurando um artista visual, um poeta, uma poeta, em São Paulo, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Amazonas, o Itaú Cultural começou a fazer esse levantamento pelo mapinha ali dentro. Eu mando o link para vocês também, junto com todo o material aí de acessibilidade. É um ponto de partida, ele ainda é algo que falta muito a ser completo, né? O SESC também tem feito vários esforços nesse sentido de conseguir conectar as pessoas com deficiência no setor cultural. No que precisarem, contem comigo, e eu queria abrir agora aqui, porque eu sei que, não sei se temos aqui hoje, mas eu lembro que no primeiro encontro tínhamos aí pessoas com deficiência, que colocaram no chat, eu lembro. Se estiverem por aqui, sintam-se super à vontade de trocar ideia, e queria ouvir de vocês se tem algo dentro da acessibilidade que eu não cobri aqui hoje, mas que vocês gostariam de conversar, ou então algo que vocês já vivenciaram, alguma situação, algum relato, abrir esse canal, porque acho que o mais importante do que a gente ficar aqui, né, ficar mostrando os slides, é a gente abrir esse momento de troca e a gente conseguir aprender juntos. Se quiserem, podem mandar no chat também as perguntas, que aí a gente
conversa por aqui. Ou se vocês têm alguma expectativa, algo dentro de inclusão e acessibilidade que vocês gostariam que a gente conversasse sobre juntos, a gente pode aproveitar esse tempinho juntos também. Boa noite. Boa noite. Conseguem... Olá, Estamos te ouvindo. eu acredito que seja mais um comentário que, assim, minha mãe, ela é deficiente visual, ela teve a perda total da visão, e é uma coisa que a gente acaba conversando direto, que a gente vê que aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, vai aparecendo formas de acessibilidade e tal, mas é uma coisa que quebra muito a gente, quando a gente para pensar, é como isso ainda é feito por pessoas sem deficiência, é sempre um grupinho fechado que diz o que deve ou não ser feito. E é uma frase, e minha mãe, ela costuma dizer uma frase que é mais, se não me engano, era tudo é feito por nós, mas sem nós. Então, as pessoas fazem coisas de acessibilidade, mas sem sequer consultar. E a gente acaba vendo isso de forma mais evidente com o emprego que ela tem. Ela faz consultoria de acessibilidade para pessoa com deficiência visual. Então, ela recebe aplicativos, sites, aí ela vai, analisa com leitores de tela para ver como é que tá, se tá lendo, se tem audiodescrição. E assusta a gente ver o quanto aquilo é feito sem ter uma pessoa com deficiência acompanhando o projeto, porque é cada erro. E bom, é isso. É uma coisa que me deixa até triste, tipo, não procurarem pessoas com deficiência para saber o que elas precisam e de que forma tem que ser feita. E uma parada que eu achei interessante foi a respeito de outras formas de audiodescrição. Eu só conhecia a... Peraí que eu esqueci o nome aqui. Assim, a audiodescrição padrão. Não sabia que tinha as outras duas. Eu achei muito da hora. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado, Juno. Sobre a questão aí do acesso, né? Realmente tem aí pouquíssimas pessoas sem deficiência que basicamente controlam quase o mercado de acessibilidade aqui no Brasil. É algo que, por exemplo, seria... a gente já conseguiu avanços, por exemplo, né? Se a gente vai fazer uma amostra, assim, para que a gente consiga fazer um paralelo aí, gente, não tem... Acho que travou. Oi, gente, desculpa, caiu minha internet aqui, mas só retomando, é esse o nível de
de irritação que a gente tem quando a gente não se vê representado. É isso que você falou, Juno. É nada sobre nós sem nós, né? A gente não pode falar sobre as pessoas trans sem ter pessoas trans na mesa. A gente não pode falar sobre pessoas com deficiência sem ter pessoas com deficiência. Não podemos falar sobre mulheres sem termos mulheres. Não podemos falar sobre pessoas, né? Não, precisamos de diversidade. E normalmente, quando a gente fala de diversidade, ela vem de uma forma padronizada. E aí, normalmente, o que nos é apresentado no mundo todo é o padrão, né? Em tudo. Por isso que essas formas de audiodescrição ainda elas estão sendo aos poucos divulgadas. Tem alguns grupos, por exemplo, o Coletivo Grão, eles têm uma forma de audiodescrição poética que eles chamam de audionarração, que eles usaram num projeto do SESC também, chamado de Que Cor é a Chuva, onde eles tentam, de uma maneira poética, descrever, né, a cor da chuva de uma maneira sinestésica, e aí eles trazem essa questão da audiodescrição poética como algo que se utiliza de interjeições, é como se você estivesse contando para sua melhor amiga, para o seu melhor amigo, o que você está vendo, uma história muito incrível que você viveu. Então tem essa emoção, tem uma narração ali, como se eu estivesse contando o evento e não só descrevendo de uma forma mecânica, padronizada, né, com aquela voz de narrador, sem nenhuma emoção monotônica, que às vezes é interessante, às vezes quando você quer passar uma informação de maneira objetiva e racional. Ou então quando você está trabalhando com algo didático, talvez seja interessante, mas dentro de uma peça de teatro, dentro de um experimento cênico, até mesmo do audiovisual, se você quiser que a pessoa entre no clima, é bom abarcar, a gente abraçar, né, e abarcar a subjetividade. Porque se a gente tirar a subjetividade da arte, gente, a gente deixou de fazer arte, né? Literalmente isso. Mas é isso. Obrigado, Juno. Se alguém quiser mandar mais aqui perguntas no chat, ou então o microfone está aberto aí para vocês também. Gente, boa noite a todos. É o Thompson aqui falando. Tudo bem, Perry? Eu também queria fazer um comentário, puxando no que a Juno falou, e uma dúvida também. Eu achei muito legal também isso que você trouxe, a mesma coisa, né? Essas possibilidades, inclusive poéticas, e de alargar o nosso entendimento para a acessibilidade como uma possibilidade de expansão poética mesmo, né? E essas formas diferentes. Isso é muito, muito interessante. Acho que já dá vários cliques. E a minha dúvida, ela é bem pessoal, assim, eu comecei como um exercício no meu próprio Instagram a fazer comentários, hashtag para cego ver, para todos verem no meu próprio Instagram, como um exercício pessoal. Talvez você tenha até colocado nos links, né? Depois você disse que vai mandar e eu quero muito ver. Mas como que a gente pode melhorar essa escrita de fato, assim, sabe? Eu comecei a fazer muito intuitivamente, acho que até intuitivamente acabei fazendo algumas das coisas né, alguns daqueles formatos que você fala, às vezes mais para o lado mais para o lado do poético e tal, porque as imagens que eu tenho colocado, um projeto pessoal lá do meu Instagram, elas têm a ver com isso. Então, acho que intuitivamente foi um pouco até exercitando nesse lado. Mas como que a gente pode melhorar, assim, esse exercício mesmo, né? Refinar essa observação e de uma forma que seja útil, que seja, enfim, poética. Não sei se eu me fiz entender. Super, Thompson. Quando a gente está falando aí dentro do campo da audiodescrição poética, não existe certo, não existe errado, não existe um padrão. Eu acho que esse é o mais legal, porque a gente está aí focado nas sensações, na mensagem, né? E a gente está trabalhando com empatia. A gente quer que o outro sinta, né, a mensagem poética que a gente quer comunicar, não necessariamente se baseie só em dados objetivos. Então, como a gente viu lá, a audiodescrição poética, ela estimula, né, a interpretação. Não tente não interpretar, porque tudo que a gente for fazer no mundo vai ter uma interpretação da nossa parte. Então, existem algumas hashtags que a gente pode usar quando a gente quiser acessibilizar
alguma imagem, algum conteúdo visual. Tem o para cego ver, o hashtag para cego ver, tem o hashtag para todos verem, para todas verem, para todos verem. O único que eu acho que não é bom utilizar, que eu já recebi de vários amigos e amigas, é o para todos, ou todes, só que com o X no lugar da vogal. Por quê? Porque quem usa leitor de tela é muito triste a leitura. Ele não funciona, ele não lê o X. Então, na dúvida, coloquem aí o todes, né, para todos verem, para todas verem, para todos verem. Não tem importância usar várias hashtags diferentes, ou então para cego ver também. É uma hashtag que é bastante utilizada também. É isso, a minha única recomendação é isso, evitar o X no lugar ali da vogal. Não existe certo, não existe errado, existem linhas que a gente pode seguir. Dentro de projetos culturais, sempre legal, como a Juno disse, trazer aí uma pessoa com deficiência para que ela te diga se o seu projeto, o seu espetáculo, sua performance está acessível, está passando a mensagem, se tem algo que ficou fora aí da compreensão de uma pessoa cega, ou então, né, de uma pessoa surda. Existe um conceito também que é um sonho, né, que a gente gostaria de ver mais no Brasil, que é a acessibilidade integrada, que na verdade a acessibilidade não vem como um recurso que você só joga no final ali, quando, meu projeto agora está fechado, agora vamos pensar no recurso de acessibilidade. A acessibilidade integrada, ela está desde o início, quando você está pensando o espaço, você está pensando quem são as performers, né, os performers, quem que estará lá, a luz, tudo, o som. Você coloca o pensamento da audiodescrição, trazendo de novo o caso do Grupo Grão, que se apresentou aí no 23º Cultura Inglesa Festival. Eles tinham uma proposta ousada dessas, de recontar o Rouxinol e a Rosa, do Oscar Wilde, com um ator cego e com uma atriz surda. E eles comunicavam no palco, tinha audiodescrição e libras integrado nos diálogos. Depois eles rodaram em vários Sescs com a peça, e você vê que, assim, dá um trabalho, porque você precisa de mais tempo de ensaio, e a gente sabe que a realidade no Brasil, com aí o desmonte da cultura, né, com a falta de verba de editais, né, e mesmo dentro dos editais, as pessoas que são aí os gatekeepers, que são as pessoas que selecionam os editais, elas têm pouquíssimo entendimento do universo de acessibilidade de pessoas com deficiência, apesar de estar lá, né, nos editais que a pontuação por acessibilidade é maior, né, você consegue pontos no seu projeto por ter pessoas com deficiência, então prever a acessibilidade, as pessoas que fazem essa seleção, elas não têm nenhum preparo, por exemplo, para responder perguntas sobre a questão de acessibilidade nos editais. Então, aí é um caminho a ser construído. Eu também estou lá no grupo, se vocês tiverem qualquer outra dúvida em qualquer momento aí, podem me mandar também. Se vocês estiverem pensando nos projetos de vocês aí, como integrar a acessibilidade, a gente pode trocar uma ideia na quarta-feira, juntos. Tem uma pergunta aqui no chat do Marco. Péricles, fiquei curioso pensando em como o teu trabalho artístico lida com as questões de acessibilidade. Quanto à fala, me senti provocada a pensar a acessibilidade também como um campo poético em potencial e não como uma resolução. Eu não tinha pensado nisso ainda. Puxa, obrigado, Marco. Tem o coletivo de artistas com deficiência que eu dirijo. Dentro dele temos 3 artistas que são cegos. Temos uma cadeirante, um artista que nasceu com anóxia no parto, e todos eles enfrentam uma grande barreira de conseguir sair do nicho, né? Porque existe aí uma coisa dos projetos de que é colocar uma cerquinha para as pessoas com deficiência e falar assim, aqui é o seu lugar de acessibilidade. Então, vocês, artistas com deficiência, trabalhem aqui. Esses editais, eles são super importantes, mas ao médio e longo prazo, o que a gente luta para que aconteça é que
os artistas com deficiência eles estejam integrados na programação, né? Que não haja uma distinção, é uma arte de pessoas com deficiência. Os artistas, as ex-artistas estão todos ali integrando a programação junto, né? Porque a acessibilidade ela foi pensada no design universal. Então esse é uma luta, né? Um ponto que a gente tem buscado sempre. E é isso, é trabalhar em rede, né, gente? Porque tem os levantamentos que o Itaú Cultural fez, o SESC também fez, que eu vou compartilhar com vocês, que dá para ter uma noção, mas a gente ainda lida de uma maneira artesanal, né? Com essa criação de redes que é super importante, que estão sendo construídas aqui pela Natália, pela Gabs, né? Pela Gabi Gonçalves, de que é a gente conseguir trocar, a gente conseguir conectar pontos diferentes do Brasil para que a gente consiga trocar conhecimento, para que a gente se fortaleça mutuamente. Nath, levantou a mão. Diga lá, Nath. Eu ia fazer um comentário sobre o que o Tom falou, sobre a escrita, né? E aí só lembrar que essa narrativa que a gente faz na hora de fazer uma audiodescrição ali de imagens em redes sociais, etc., já trazendo uma interseccionalidade com o lado queer do Queer Lab, ela também pode e deve ter uma perspectiva de gênero, uma perspectiva de dissidência. Então, eu e o Péricles estivemos num workshop super legal de um grupo que faz audiodescrição criativa, poética, com essa perspectiva queer. Então, por exemplo, na hora de fazer uma audiodescrição de um espetáculo, de uma performance que tem essas questões em jogo, né, da dissidência sexual e de gênero, enfim, esses são elementos que é importante que eles estejam. Então, é muito legal porque, por exemplo, a foto de divulgação desse grupo veio com uma audiodescrição, e a audiodescrição trazia coisas totalmente dentro da linguagem, né, que a gente usa, né? Então, sei lá, a performer está vestida com uma roupa bafo, né, para dar exemplos, né? E uma maquiagem mara, e aí ela está, enfim, com um sorriso incrível e um cabelo extravagante. Então, você pode fazer suas hipérboles, assim, de linguagem, de acordo com também um pouco as poéticas e políticas próprias daquele corpo, né? E outra coisa também que eu lembrei, que achei interessante comentar, é que assim como a gente não deduz o gênero de ninguém, a gente pergunta qual o seu pronome, enfim, a mesma coisa ao descrever uma imagem. Você não pode descrever, por exemplo, um homem segurando tal coisa. Você pode estar fazendo né, você pode estar deduzindo o gênero de alguém sem necessariamente ser uma descrição fiel, né, à realidade e à verdade daquele corpo. Então, entra aquela coisa, nunca sobre a gente sem a gente. Então, descrever algo é também saber o que está implícito naquela imagem. E também a questão o fato da gente não saber como escrever uma audiodescrição e a gente ficar nessa insegurança, tem a ver com o quanto a gente não tem pessoas no nosso convívio, no nosso círculo, para dar esse apoio para a gente, esse retorno, né? Então, se eu tivesse um grupo, um círculo com pessoas com deficiência visual, poderia perguntar para elas, está boa essa descrição? O que ela te provocou? A gente poderia bater essa bola também. Então, assim como a gente, né, como pessoa cis, eu só vou entender um pouco da experiência trans se eu conviver com pessoas trans, se eu me relacionar, né, afetivamente, no meu círculo, nos meus trabalhos, é a mesma coisa, né, para as pessoas com deficiência. Se a gente ampliar esse círculo, né, a gente amplia também essa perspectiva e a gente tem com quem dialogar sobre, e a gente não faz só para cumprir uma hashtag, enfim. Então, coisas assim que me ocorreram com a pergunta do Tom. Maravilha, obrigado, Nath. Super concordo, é isso, nada sobre nós sem nós, né? E principalmente aí dentro da sigla LGBTQIA+, são pouquíssimas pessoas, né, que a gente conhece que são pessoas com deficiência. Então, é importante que a gente fure essas bolhas, que a gente
troque, que a gente conheça, e é só se conectando. E aí, nesse momento, é um trabalho artesanal mesmo, é um a um, essas redes, a gente se conectando, se conhecendo, trocando, e aí eu mediei uma conversa entre a Maite Schneider, que é a criadora da Transempregos, faz algumas semanas, e eu lembro que ela usou essa imagem de furar bolhas, né? Então, quantas pessoas trans você segue nas suas redes sociais, né? Quantas pessoas trans você conhece que estão no seu círculo aí? Então, a mesma coisa transfiro aqui para pessoas com deficiência, né? Quantos artistas com deficiência vocês conhecem, vocês seguem nas redes sociais? Porque isso também é uma forma de a gente conseguir trocar, né? Melhorar as nossas redes. Tem uma drag, gente, a Kitana Dreams, que eu queria passar um trechinho dela para vocês, que ela é uma drag surda. É um vídeo de 2 minutos, ela é maquiadora também. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Mas é isso, gente. Para a gente pensar, começar a pensar como que a gente fura as nossas bolhas, né? Como que a gente consegue conectar e trocar para que a gente consiga romper esse capacitismo estrutural no qual todos nós estamos inseridos. É isso. Tem mais algum comentário, alguma coisa que vocês queiram aí compartilhar, ou então algo que afetou vocês, uma dúvida que vocês tenham sobre acessibilidade, pessoas com deficiência? Eu queria dizer que acho que essas coisas começaram a ficar mais emergentes depois que eu participei de um grupo de extensão dentro da minha graduação em teatro, que era um grupo chamado, um projeto, na verdade, do que os olhos não veem, não vidência e cena teatral, né? E nós fazíamos um espetáculo para pessoas videntes e não videntes, né? Sendo que o público todo ficava vendado o espetáculo inteiro, né? Então era só que mesmo não tendo nenhuma pessoa, não, por exemplo, cega no espetáculo, a gente teve meio que muito de consultoria com pessoas, né, que foram pensar, que tiveram acesso aos experimentos também, para que a gente formulasse essa versão final do espetáculo. Então, acabava que eles nos orientaram como é que a gente conduzia, por exemplo, uma pessoa que não via, né, uma pessoa que... e de todas as coisas que a gente fazia também em cena, né, que realmente todo o público ficava vendado do início ao fim. Então, foi um momento que eu comecei a pensar bastante nessas questões, né? E até eles também é uma galera que já pensa, por exemplo, audiodescrição também. Então, foi um projeto bem importante para mim, assim, né? Dentro desse meu percurso formativo. Super. E, Pablo, onde que você fez essa oficina? Tá, estou falando de Natal, aqui do Rio Grande do Norte, Nordeste. Era um projeto de extensão dentro
da graduação em teatro. Na verdade, é uma articulação entre o Centro de Educação e o Departamento de Artes. O professor Jefferson é um cara assim, da educação que super tem apostado nessa perspectiva, tanto da audiodescrição quanto de processos assim, que vão pensar muito imbuídos dentro da arte, né, mesmo, assim, dentro do próprio projeto artístico, estético, político, essa relação da não vidência. Viva! Aí daí posso te repassar depois também o contato, enfim, ou mais informações, mas é bem bacana, assim. Quero super, quero super. Dentro lá do Reino Unido, a gente tem aí algumas iniciativas que trazem a pessoa com deficiência como protagonistas, né, dos processos. Tem uma série chamada Creep Tales, que é da BBC de Glasgow, que ela foi feita ela foi escrita, atuada, né, por artistas com deficiência. Então, são as narrativas das pessoas com deficiência ali tratadas, e algumas pessoas acham que é documentário, sabe? São histórias curtas de pessoas com deficiência, relatando histórias. Então, normalmente é uma pessoa só contando, dando um depoimento ali, contando. E apesar de ser ficção, algumas pessoas leram aquilo como se fosse a pessoa com deficiência relatando a vida dela, um documentário, sabe? E tem uma roteirista, tem uma diretora, tem uma iluminadora, tem todo um trabalho de ficção construído ali em cima. E é um pouco que a atriz da Mei-Sun Zaid, ela fala, de que as pessoas com deficiência, elas não são vistas como artistas, elas são vistas como alguém que pode trabalhar aí, por exemplo, dentro do teatro documental. Ela pode dar um depoimento sobre a deficiência dela, ou sobre quais foram as barreiras que ela enfrentou, normalmente aí calcado nessa história de superação, né? E elas não são vistas como produtoras de imaginário. Por quê? Porque elas estão afastadas, né? Existe aí, dentro da formação de vocês como artistas, né, quantas pessoas com deficiência tinham na classe, na sala de vocês? E quantas pessoas se existiam pessoas com deficiência na sala, na turma de vocês, enquanto vocês estavam se formando, quantas estão atuando no mercado de trabalho hoje em dia? Né? São pouquíssimas. Aqueles dados da ONU ali que a gente levantou, 82% das pessoas com deficiência estão abaixo da linha da pobreza. O que significa que essas pessoas estão em casa, normalmente elas não saem, elas não têm convívio social, porque elas estão excluídas dos círculos. Então, porque os locais são inacessíveis e porque a gente tem aí, nascemos todos dentro de uma sociedade capacitista. Então, se a gente não se desconstrói, a nossa formação, a nossa educação, ela foi feita para que a gente esconda as pessoas com deficiência, para que elas fiquem ali no quarto delas, mesmo dentro da casa. Existem histórias de que se tem alguém com deficiência, quando chega a visita, tem que mandar as pessoas com deficiência para o quarto, ficarem trancadas, para ninguém nem ver a pessoa. Então, existe aí uma segregação muito grande. E é isso, é representatividade, né? A gente só consegue transformar isso, né? São caminhos de transformação com a representatividade. Se a gente conseguir colocar aí no imaginário essa convivência, por exemplo, em histórias, né? Quantas histórias infantis vocês conhecem que têm protagonistas com deficiência? E que não seja algo melodramático e que trate aí, como a Stella Young traz, as pessoas com deficiência como um pornô inspirador, né? Uma história de superação, para você dizer, nossa, como aquela pessoa sofreu, como a vida dela é terrível. Então, assim, gostaria de estar errado, mas arriscaria que são muito poucas. Gostaria muito de estar errado, e aí uma das provocações é essa. O que será que a gente pode fazer para construir novas narrativas? Para que a gente consiga, aos poucos, plantar essa semente aí de uma transformação de médio e longo prazo. O próprio coletivo, que eu já trouxe aqui várias vezes, o coletivo Grão, eles dizem que eles se autonomearam como Grão, porque eles sabem que o trabalho que eles estão fazendo, eles não vão ver a árvore crescendo, nem dar frutos, nem dar coisa. Eles estão plantando as sementes.
agora. Então, eu acho que é isso. Nós estamos numa fase de semeadura. A gente tem que começar a plantar essas sementinhas, porque a gente vai ver o resultado a médio e longo prazo. Não é algo que a gente vai fazer um único projeto e vai ver uma grande transformação, porque está no imaginário social esse capacitismo. E é isso, busquem e ouçam principalmente pessoas com deficiência. Ao invés de ouvirem especialistas em acessibilidade, procurem as pessoas com deficiência, como a Juno trouxe aqui, né? A mãe dela trabalha, né, como consultora de audiodescrição. Então, procurem pessoas cegas para serem consultoras de audiodescrição. O próprio Edgar Jacques, que ele é um artista com deficiência, gay, ele é dramaturgo e ele faz consultorias também. Então, aos poucos ir quebrando essa barreira aí de retirarmos o poder aí que está de tomada de decisão nas mãos das pessoas héteros, cis, e aos poucos trazendo diversidade. A gente não pode falar de diversidade, gente. A gente não pode se considerar diverso, né, o nosso grupo, o nosso projeto, se a gente não trouxer a inclusão junto no processo. Né? Diversidade, equidade e inclusão andam de mãos dadas. Acho que... Ah, tem mais uma aqui. Ah, Victor de Marco. Muito bom. Acho que o Vini quer falar alguma coisa. Pode falar, Vini. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Então, no meu antigo curso, eu fazia um curso de masoterapia, a minha colega ela tinha baixa visão, né? E aí eu tinha uma impressão que o pessoal, que a turma, ela meio que eu era uma pessoa muito assim próximo dela, né? Então, para fazer as atividades e tal. E aí eu sentia que o pessoal ia empurrando para mim, tipo, as atividades para fazer com ela, sabe? E aí eu queria saber como a gente espalha essa discussão para a sala, né? Envolve as outras pessoas, sem desrespeitar, né? As pessoas que vivem essa realidade, mas ao mesmo tempo sem virar essa pessoa, tipo assim, sem virar tipo a pessoa tipo responsável pela outra, sabe? Como difundir isso mesmo com as outras pessoas da turma, né? Porque às vezes eu sinto que tipo assim, quando tem uma pessoa mais disposta a entender as outras, parece que a galera se desliga, sabe? E aí, tipo, bom, ele tá ali, chamou ela para fazer o trabalho, tá fazendo com ela as coisas, então a gente não precisa se preocupar com isso. E aí, tipo assim, eu sentia que às vezes também quando eu levantava questões, a galera ficava um pouco na defensiva, né? Inclusive sobre o último trabalho, que é o trabalho de TCC do grupo, teve um grupo lá que o tema do TCC deles era pessoas com deficiência, né? A masoterapia para pessoas com deficiência. E eles não escolheram ela, que é a única pessoa, entende? E aí eu questionei, né? Falei assim, então, gente, por que ela não está no grupo? E aí a resposta que eu tive é que não era o tipo de deficiência que eles iam trabalhar, né? E que não fazia sentido para eles. E aí eu vi que ninguém ia escolher ela, né? Por conta desse comportamento de abandono. E aí eu conversei com as garotas do meu grupo e a galera acolheu, né? Porque eu também demorei a entrar no grupo que eu tava. Mas eu sinto que existe esse comportamento, assim, né, de abandono, sabe? Tem alguém ali, então não preciso me preocupar. Tipo assim, também eu via que
a gestão vai resolver isso, a coordenação vai resolver. Eu preciso falar sobre isso. E aí eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? Como a gente se coloca, né, nessa questão, como a gente defende os direitos dessas pessoas, sem apagar essas pessoas, né? E também não desrespeitando, né? Vini, super importante isso. Porque normalmente parece que vira uma obrigação, né? Não é algo que é para ser compartilhado. Ali no caso do seu grupo, não acompanhei o contexto, mas você mencionou essa questão de que eles iam falar sobre uma deficiência da qual ela não fazia parte. Era isso, Vini? Na verdade, assim, o tema estava bem aberto, né, no que eles apresentaram, né, pessoas com deficiências. E eu, na minha opinião, eu acho que ela teria muita coisa, né, na minha visão, aí posso estar equivocadíssimo, né? Mas, poxa, eu acho que ela tem muita coisa a acrescentar. Para mim, por exemplo, se o tema do meu TCC fosse esse, eu, né, ao mesmo tempo, enfim, poderia ser outro tema, né? Mas eu achei que é importante, né, a opinião dela e etc. Sobre a acessibilidade, ela que já era uma mulher que é mãe, etc. Enfim, né? Mas ao mesmo tempo é isso também. Pode ser um olhar meu capacitista, entende? Né? Enfim, coloco nesse lugar também de estar errado. Não conheço toda a história, Vini. Não, eu não conheço toda a história, mas não identifiquei nenhum elemento de capacitismo aí. Da sua parte. É isso, o que a gente pode fazer é, por exemplo, usar os canais que a gente tem de comunicação para dar voz para as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, esses TED Talks aí, eles têm legenda em português, né? Ficou ruim para compartilhar aqui, porque a legenda está super pequenininha, mas quando está no celular, tem inclusive as transcrições em português também, da íntegra das falas. Por exemplo, a Stella Young e a Meizun Zaid, elas são duas artistas com deficiência, né? Elas são uma ativista e uma atriz com deficiência, que elas falam bastante sobre essa questão da representatividade. Então, por que não usar os nossos canais de comunicação para que a gente dê visibilidade, né? Para que as pessoas, os artistas e os ativistas das pessoas com deficiência querem dizer, ao invés de a gente ficar aí dando murro em ponta de faca, porque, por exemplo, nesse caso desse grupo, eles não estavam abertos ao diálogo, né? E aí, vou trazer de novo as palavras sábias da Maite Schneider, que ela fala que nessa vida a gente tem pessoas com quem a gente pode conversar e elas estão dispostas a aprender, e a gente tem pedras. Uma pedra, se você chegar para ela e querer ensinar para ela alguma coisa, ela não vai mudar, ela vai continuar sendo uma pedra, porque a função da pedra é ficar no meio do caminho para as pessoas tropeçarem, é só para isso que ela está lá. Então a gente tem que, às vezes, diferenciar se a gente está falando com pedras ou se a gente está falando com pessoas, né? E quando a gente está falando com pedras, a melhor maneira é a gente entender que elas não vão mudar, que nesse momento, infelizmente, elas não são pessoas, elas não estão abertas a mudarem, a se transformarem, e a gente segue o nosso caminho, né? A gente só dá um pulinho mais alto para não tropeçar na pedra, e a gente segue, porque vão ter várias outras pessoas que vão querer escutar. E são com essas pessoas que a gente tem que se aliar, são com essas pessoas que a gente tem que construir. Só um comentário também, Vini, isso que você falou me fez pensar num livro que eu li, que chama Fragilidade Branca, que fala sobre racismo, na verdade fala sobre branquitude. Eu super recomendo para todas as pessoas brancas aqui. E tem uma coisa que eu faço um paralelo, que existe um pacto, né, que perpetua as exclusões estruturais. Existe o pacto cisgênero, o pacto branco, e existe o pacto capacitista também. Isso quer dizer o quê? Que os grupos, eles vão tender, os grupos que são, né, excludentes, eles vão tender a proteger, né? Por exemplo, eu estou num grupo de pessoas brancas, eles vão tender a proteger as pessoas brancas.
E quando você for a pessoa que levanta assim, olha, essa atitude está sendo racista, vocês precisam olhar, nós precisamos olhar para isso, né? Ou então, vocês estão falando de deficiência sem uma pessoa com deficiência aqui, você vai ser o chato do rolê, porque você vai estar interrompendo esse pacto, né? Onde as pessoas sem deficiência protegem umas às outras, dessa tensão do capacitismo, né? Assim como as pessoas brancas se protegem entre si da tensão racial. Então, acho que ser anticapacitista é ser o chato do rolê, sim, e bancar isso até o fim, e ainda que isso cause desconfortos, ainda que o grupo esteja cheio de pedras, mas assim, acho que a pior atitude é a gente ser conivente quando a gente está identificando que isso está acontecendo. E acho que não é capacitista, assim, não tem nenhuma pessoa com deficiência ali falando que você está levantando essa questão, não é capacitista, não, é anticapacitista. E aí, para quê? Para que a pessoa com deficiência esteja naquele espaço para falar, né? Já que o tema de estudo da pesquisa é esse. Então, acho que tem um lugar, sim, que, lá vem a chata dizendo que o negócio não tem libras, lá vem o chato para falar que cadê a audiodescrição desse espetáculo, sabe assim? A gente tem que ser os chatos, o chato que denuncia o racismo, o chato que denuncia a transfobia e que rompe esse pacto que às vezes nos mantém ligados até afetivamente a um certo grupo, até a família. A gente tem que romper esse pacto e ser essa pessoa. Diga lá, Vini. Então, eu queria saber se existe um canal que a gente pode fazer uma denúncia. No caso, por exemplo, uma instituição não está sendo inclusiva com essas pessoas, né? Existe um canal que eu possa denunciar, enfim, isso, entende? Como é essa parte? Existe. A gente tem a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Uma das pessoas que está lá à frente, participando ali da secretaria, é o Sidney Tobias, que ele é cego, ele é também um ativista que luta por isso. Existem os órgãos, eu posso mandar junto no link, gente, para vocês, no material, onde vocês podem denunciar. A questão é isso que a Natália trouxe. Existem aí esses pactos, gente. Apesar de ser crime, o capacitismo, com pena de reclusão ali prevista na lei desde 2015, da LBI, é a mesma maneira que o racismo é crime. A gente vê as pessoas sendo racistas, transfóbicas o tempo inteiro, né? E aí a gente denuncia homofóbicas. A gente viu esse caso que aconteceu lá no bar em Pinheiros essa semana, né? Semana passada, houve uma agressão, e aí você vê que o estabelecimento se coloca de uma maneira de que ele tentou fazer todo o possível. Então, assim, existe ninguém assume essa responsabilidade. Então, é algo que a gente está no caminho ainda de transformar. Existem caminhos, sim, eu acho que a gente deve utilizá-los, mas às vezes bate, sim, um desânimo, viu, Vini? De que a gente faz a denúncia, a gente está lá e a gente não é ouvido. Por isso que a gente precisa de redes, por isso que a gente precisa ir plantando essa semente, porque não é agora que a gente vai conseguir ver a transformação, o mundo inclusivo que a gente gostaria que acontecesse. É lá na frente. Mas se a gente não iniciar o trabalho agora e sermos, como a Nath falou muito bem, sermos o chato do rolê mesmo, a pessoa que vai defender, sim, né, as amigas lésbicas, os amigos gays, as amigas trans, né, todos, vai defender as pessoas com deficiência. Temos que ser esses chatos agora, nesse momento, porque se a gente não trouxer mais pessoas para que elas entendam essas diferentes realidades, a gente vai continuar dentro do mundo padronizado, onde são só as pessoas brancas, héteros, cis, que têm voz, têm poder. Uma das coisas que ajuda muito por exemplo, para a questão da diversidade, se vocês tiverem esse poder, ou conhecerem pessoas que tenham esse poder aí de serem as pessoas que selecionam, como que eu consigo ter pessoas com deficiência, pessoas trans em cargos de tomada de decisão, né? Como que eu consigo capacitar uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, para que elas cheguem
num cargo onde elas tomem decisão, porque isso está no relatório do Conselho Britânico, do British Council também, quando a gente tem pessoas diversas, né, e tem pessoas com deficiência em locais de tomada de decisão dentro das empresas, dentro dos grupos, a gente vê uma mudança acontecer, porque é muito difícil você conseguir mudar as coisas da base, né? Você tem que porque o poder ainda é hierárquico, então a gente precisa conseguir chegar nos canais de poder para que a gente consiga desconstruir eles por dentro. Então, esse é um dos caminhos. Se você tiver a oportunidade de trazer aí mais pessoas LGBTQIA+, mais pessoas com deficiência para dentro do seu projeto como tomadoras de decisão, já é uma semente gigantesca que você está plantando aí para que a mudança aconteça. O Pedro mandou aqui uma indicação da Jéssica Teixeira, atriz e produtora de Fortaleza, faz um trabalho lindo, muito além da inclusão, mas criando novos imaginários como deficiência. Ela está dirigindo um solo do Victor e eu sou produtor dela. Puxa, que legal, Pedro. Manda pra gente lá no grupão. Aliás, até mesmo o termo inclusão, ele está sendo questionado pelas pessoas com deficiência, né? A Stella Lapone, ela tem um manifesto anti-inclusão, né? Ela diz que a inclusão segrega. A inclusão, na verdade, ela exclui, porque basicamente algumas pessoas veem a inclusão como um cercadinho, gente. Então, eu estou sendo inclusivo. Monta um cercadinho e fala, ali as pessoas com deficiência podem ficar, tá? Então a gente está sendo super inclusivo, estamos mudando o mundo, gente, mas fiquem dentro do cercadinho, tá? Não sai não se mistura muito com a gente, que tá tudo certo. Então, também é uma luta aí, o que é entendido como inclusão, né? É as pessoas estarem juntas ou é montar um cercadinho e falar, cumprir a cota, mas fica aí, não fala muito com a gente, não. Ou então a inclusão como aquele separador entre os que incluímos, né, e os que são incluídos, né? Tem um desequilíbrio de poder. Alguém tem o poder de incluir e alguém tem com sorte, né, a sorte de ser incluído em alguma coisa. Exatamente, Nath. Isso daí é literalmente um modelo caritativo da era pré-cristã, onde a pessoa com deficiência, ela tem alguém que vai dizer se ela pode fazer ou não, se ela pode ser incluída, para onde ela vai, o que ela pode ou não fazer. Até hoje a gente vê isso. Tem várias amigas cadeirantes que falam, quando elas vão no restaurante, as pessoas perguntam para a pessoa que está acompanhando ela o que ela vai querer comer. O que ela vai querer tomar? Não pergunta direto para a pessoa com deficiência, como se a pessoa com deficiência não tivesse a autonomia de responder por si própria. Pergunta para o cuidador, para a cuidadora. Então, isso daí, gente, ainda é modelo caritativo, era pré-cristã, né? Então, são aí desconstruções que às vezes a gente fala, puxa, o modelo médico é tão atrasado, mas tem muita gente que está operando no modelo caritativo ainda, vê as pessoas com deficiência como dignas de pena, vítimas aí da sociedade. Temos aí 13 minutinhos, gente. Tem um último exercício que eu separei para a gente pensar em audiodescrição das imagens. Trouxe uma imagem da Anita Malfatti aqui, aproveitando que estamos aí nos 100 anos do modernismo. Deixar aqui se alguém gostaria de se arriscar para fazer uma audiodescrição poética desse quadro da Anita Malfatti. Lembrando aí que a audiodescrição poética ela é focada muito mais aí na sua subjetividade, na mensagem do que você está sentindo em relação à obra, do que ficar preso a tentar não interpretar. Fica aqui como uma provocação, Anita Malfatti. Não sei se vocês sabem, ela é uma artista com deficiência, não se fala muito sobre isso. Quando ela estava na adolescência dela, ela teve pensamentos suicidas, ela achava que ela não tinha mais o que fazer, que ela não pertencia,
E aí ela disse que ela ficou ali na linha do trem e de repente ela teve um estalo, ela começou a ver as cores muito vivas no mundo e ela falou, preciso pintar isso, preciso falar sobre isso. E é por isso que as obras dela têm amarelos vibrantes, elas têm cores que não se adequam à norma, ao padrão, né? E ela sofreu uma represália muito grande do Monteiro Lobato, como a gente estudou no colégio, mas a gente não estuda no colégio que ela era uma pessoa com deficiência. Então, tem aqui um quadro, se alguém quiser fazer uma audiodescrição poética para a gente treinar, lembrando, não existe certo, não existe errado, existe o que você está sentindo em relação a essa imagem. Eu posso fazer? Claro. Tá. Então, podemos ver aqui um quadro. Pelo que Péricles falou, eu imagino que é a Anita Malfatti. Imagino que seja um autorretrato, mas posso estar enganado. Vejo uma pessoa olhando para cima. É uma pessoa que está vestindo uma blusa amarela, sentada numa cadeira amarela. Na verdade, o quadro todo tem bastante amarelo, inclusive no rosto, na pele dessa pessoa. No fundo temos algumas outras cores, vermelho, azul, verde. É um quadro bem colorido. E o que mais me chama atenção é os olhos dela, na verdade. Que não dá de ver muito bem se ela tá olhando para frente ou para cima, mas para mim parece um pouco mais para cima. E ela tá com o olho pintado embaixo de preto. Para mim parece como se fosse um lápis de olho, assim, na linha da água ou embaixo. E ela tem cabelo preto, essa pessoa. E essa é a minha questão. E o que te passa de sensação, Caé? Você falou bastante do olhar dela. Aham. Faça o que os professores disseram para a gente não fazer. Interprete. Não só descrever. O que isso traz para você? Você, Caé. Não sei direito, na verdade. Porque parece que a pessoa está olhando, mas não vejo muita... Não consigo interpretar uma emoção da pessoa. E também eu não sei o que eu sinto, assim. Não sei. Tudo bem não saber também. Faz parte da jornada também, gente. A gente não precisa ter todas as respostas. Mas legal que você trouxe essa questão do olhar, né, da cadeira, né, das cores da roupa, da cadeira, da pluralidade de cores, desse olhar, da maquiagem. Eu acho que o fundo, assim, chama bastante atenção, por ter bastante cores, né? Mas eu não sinto nada muito especial, tipo, nossa, fico muito feliz ao ver esse quadro, tipo, nossa, me parece uma coisa meio triste, não tem nada muito alarmante, assim. A expressão dela me lembra bastante aquela expressão torcer o nariz, parece que ela tá descontente com alguma coisa, e esse olhar é de certa indignação ali. Pra mim, ela tá vendo alguma pessoa que chegou por perto, assim, sabe? Ela tá espremendo a boca como se tivesse visto alguma coisa que... Tipo isso, bicho, é melhor, sabe?
E aí ela tá com essa camisa aberta e esse cabelo dela que é longo e tá amarrado também. E essa cadeira aqui me lembra muitas cadeiras que as pessoas colocam aqui na porta na Paraíba, onde eu vivo. Que é tipo para ficar lá fora conversando com a família no verão, né? Então deve estar quente. Eu sinto essa sensação, assim, tipo, uma tarde quente e você viu algo vergonhoso. Maravilhoso. Maravilhosa leitura de vocês dois. Noah colocou aqui, parece que o fundo se movimenta com a intensidade do olhar dela. O Mavis colocou, para mim ela está expressando mais ou menos isso, bicha, melhore. É isso, quando você está fazendo uma audiodescrição poética, você está querendo comunicar o que você está sentindo. Então, cada um de nós está sentindo uma coisa diferente, porque nós temos aí contextos diferentes, nós temos vivências diferentes, nós temos experiências, somos indivíduos com personalidades diferentes, com trajetórias distintas. Então, cada um de nós vai ter uma interpretação, mas o mais legal é passar isso, esses elementos do que mais chama atenção, para que a gente consiga trazer essa leitura subjetiva mesmo, né? Que é um pouco o que é tolhido da gente nas formações de escola, né? Muito se atenha literalmente ao que você está vendo, não interprete. E a audiodescrição poética, ela traz um pouco esse respiro, né? Tem um pouco no olhar aí desse quadro, aquele olhar de criança que aprontou, que fez alguma coisa errada, mas está super feliz de ter feito uma coisa errada e está olhando, né, meio alguém que está tentando repreender, mas está super feliz que fez, porque queria fazer mesmo. A Thaís colocou aqui, ela como destaque da própria vida e história. E tem isso, né? Ela não se adequa ao realismo, gente. Então, esse fundo, ele está muito mais comunicando o que ela quer passar para a gente de sensações. Então, a própria Anitta, ela não tá em conformidade com uma audiodescrição padrão, gente. O quadro dela não é padrão, né? As cores que ela usa são as cores que ela quer imprimir no quadro dela. E tem essa questão também de que o amarelo e o azul são cores complementares, né? Então, um traz o outro ali mais a vida, né? Então, se ela tivesse escolhido outra cor para colocar no fundo, o amarelo talvez não saltasse tanto aos olhos da gente. Caê colocou aqui que pode ser também um olhar tipo, até parece. Tipo, tô ouvindo e não acredito. E Juno colocou aqui, ela tem um olhar pensativo, a mente vagando para algum lugar e o fundo parece a terra, o que traz a sensação de pensar em várias coisas do mundo. O mais legal de uma obra de arte, gente, é que não existe uma única interpretação, né? Se houvesse uma única interpretação, a gente estaria falando aí sobre um experimento científico. Era um pouco essa provocação que eu queria trazer para vocês, de que a acessibilidade não precisa ser um experimento científico. Ela pode ser poética, ela pode estar ali ao nosso alcance. E que a gente pode começar a fazer, a gente pode começar a criar, a gente não precisa que alguém que seja aí mentor ou detentor do conhecimento diga que pode ou não fazer. A gente pode experimentar, a gente pode brincar com tudo isso. Antes de colocar aí para o público, quando a gente for colocar no formato final, também é legal a gente passar aí trazer pessoas com deficiência e ver se, por exemplo, elas estão sentindo a mesma coisa que você quando você está contando a sua descrição, ou se tem algo que você não está comunicando ainda, para que isso seja revisto. Mas não existe uma única forma de se fazer. É isso, eu espero que vocês tenham curtido. A gente tem mais 2 minutinhos, se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa. Eu preciso fazer uns anúncios finais, a não ser que alguém queira falar alguma coisa. Se não, acho que não. Obrigada, Perri, valeu. Arrasou demais. Depois, se você puder... Bom, na verdade, todo esse material a gente vai organizar e vai entregar para vocês no final, de todos os encontros.
Mas esse é um encontro muito especial, porque acho que é um tema que, para grande parte de nós, é muito novo. Então, super, super, super obrigada. Aí, queria lembrar vocês que o próximo encontro, a próxima segunda-feira, é um espaço de mentoria. Aí eu já expliquei lá no grupo do WhatsApp. Quarta-feira, Nath. Quarta-feira, desculpa. Quarta que vem é mentoria. E a ideia é escutar vocês sobre os projetos de vocês, para ver como que a gente pode dar uma devolutiva, sugerir coisas, dar dicas, dar referências, contatos, ideias. Tem um formulário, um link para preencher, só para a gente do lado de cá se organizar, para saber quem vem e sobre qual projeto organizar também a distribuição do tempo. Por enquanto, tem 4 pessoas que vão trazer seus projetos, se alguém quiser ainda dá tempo. E a ideia é, então, na quarta, falar dos projetos dessa perspectiva, do que a gente tratou até agora, a gestão, a produção e a acessibilidade de projetos. No módulo seguinte, que é curadoria, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com curadoria. Aí tem um aviso também para fazer. Então, nos vemos quarta na mentoria. A segunda que vem vai ser o Ali, falando sobre um panorama da arte queer, a gente entender o que é arte queer, né, no sentido histórico, referências, para a gente conceituar, isso vai ajudar a gente a ter linguagem para falar do que a gente faz. E aí a gente tem uma pausa e vamos ter um encontro no dia 31 de março, tudo isso a gente depois avisa no grupo, tá? Mas para vocês irem se preparando, que é o encontro sobre curadoria e internacionalização, que é a ideia de levar os projetos para fora do Brasil. Esse encontro a gente vai transmitir ele no Zoom normal, mas quem estiver em São Paulo pode e tiver se vacinado e usar a máscara do início ao fim, pode vir presencialmente em São Paulo e participar. A ideia vai ser, a gente vai ouvir festivais internacionais, vai ter 2 diretoras de festivais internacionais, uma na Irlanda do Norte, do Outburst, e 2 pessoas do Festival de Arte Queer de Buenos Aires e do Festival Asterisco de Cinema LGBT, também em Buenos Aires. E a ideia é, elas vão nos contar como elas fazem curadoria, o que elas buscam, o que interessa, o que brilha os olhos, e a gente também poder contar dos nossos projetos para elas. Então, uma espécie de networking, pitching e aprender sobre curadoria. Então, 31 de março, às 4 da tarde, desculpa, às 7 da noite. Não é 31 de março, não, é 1º de abril. Gente, eu estou falando tudo errado, ainda bem que tem o grupo para corrigir. É 1º de abril, às 7 da noite, sexta-feira, a gente faz o nosso encontro sobre curadoria, e quem estiver em São Paulo e quiser vir, pode vir presencialmente. Além disso, esse evento vai fazer parte do Risco, que é o nosso festival aqui, meu e da Gabs. Então, vai ter várias programações, shows, intervenções, para vocês participarem e também ajudarem a gente a fortalecer, que é um festival independente, pequeno, bebê. Então, tudo isso a gente vai falando no grupo, mas o que importa é, quarta-feira, mentorias, quem quiser trazer uma ideia para a gente discutir no encontro, preenche o formulário. Quem quiser vir de ouvinte, pode vir. Quem não quiser vir, tiver outros corres, tudo bem. Segunda seguinte tem o Ali, sobre arte queer, e depois a gente tem um tempinho aí, tem um pulo de tempo para fazer esse encontro de curadoria ao vivo e também transmitido pelo Zoom durante o Risco, tá bom? Obrigada. Mais alguma coisa, Gabs? Você queira falar, anunciar, avisar? Não, tranquilo, Nath, foi tudo, arrasou. Depois a gente manda no grupo. Isso, a gente manda inclusive com as datas certas e não tudo que eu falei errado. Pode deixar. A pessoa está com burnout. Então, obrigada, Péricles, demais. Vamos prestar atenção nesse assunto, vamos dar um foco para essa questão da acessibilidade, que a gente fala tanto em representatividade, mas de quem, né? Isso aí está ficando para trás, vamos trazer para as nossas políticas estéticas, tá bom? Beijo. Cheiro, queridos. Beijo a todo mundo. Buenas noches.